Som, som. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. Cadê pastor Ed? Ficando cego. Aí a luz bate aqui na cara, não consegue enxergar ninguém. Tá ficando difícil. É o quê? Não, pode deixar. Não, pode deixar, tranquilo. Pastor, tá ficando difícil vir aqui pregar. Muita pressão. Pô, a gente vem aqui na humildade, e aí na plateia é só pastor, é só missionário, presbítero, seminarista na igreja tem um monte aí, Felipe na humildade aqui, querendo. Tá difícil, pastor, muita pressão. Mas que o Senhor seja misericordioso com a minha vida. Vamos mais uma vez orar. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, Pai querido, eis-me aqui, Senhor, no teu altar, Pai, e eu te peço, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Pai, usa a minha vida, Senhor, como tu bem entenderes, Senhor Deus, e fala, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quiser, Pai. Não tenho nada, Senhor, para oferecer, Pai, e que a minha humanidade, Senhor, não venha interferir, Senhor, nos teus planos, Senhor, e no mover do teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Senhor Deus, que tudo que o Senhor falou comigo, Senhor, através desse texto, Pai, eu possa transmitir, Senhor, aos meus irmãos, Pai, e possamos juntos, Senhor, nós todos aqui, Senhor, sair transformados, Senhor, que não venhamos a sair daqui, Pai, da mesma forma que entramos, Pai. É isso que eu te peço, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 12, e a gente vai ler somente o versículo 1 e 2. Então, Romanos 12, versículo 1 e 2. Amém? Então vamos ler. Pô, esse púlpito aqui é meio baixo, né? Falei para a Fernanda. Não, deixa. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Quando a gente olha a carta de Paulo aos Romanos, a carta que Paulo escreveu para a igreja de Roma, a gente percebe, quando a gente olha a carta inteira, desde o capítulo 1, Paulo, nos primeiros capítulos, ele vai dar uma verdadeira aula para aquela igreja e para nós que temos o privilégio de lê-la, sobre o sacrifício substitutivo de Cristo e a justificação pela fé. Então, nos primeiros 11 capítulos, Paulo vai descrever tudo que Cristo fez por nós, todo o plano de Deus para que a gente fosse salvo, tudo que Cristo, todo o sacrifício que Cristo teve para que a gente fosse redimido. Paulo apresenta do capítulo 1 ao capítulo 11. Eu convido vocês a depois lerem o capítulo Romanos de 1 até o 11, capítulo 1 até o capítulo 11, que é uma bênção. E agora no capítulo 12, Paulo ele muda o tom, ele muda a chave, e ao invés de apresentar para a gente o que Cristo fez, o que Deus fez, ele começa a nos dizer o que nós devemos fazer. E o público-alvo dessa carta eram cristãos, era a igreja de Roma, eram judeus e gentios convertidos. E Paulo inicia o texto dizendo:
Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é interessante observar que aqui, no início, Paulo utiliza a linguagem próxima àquele público, né? A linguagem dos cultos antigos, um culto onde eram oferecidos sacrifícios, um culto onde a gente sabe, pelo estudo do Antigo Testamento, eram sacrificados animais para que os pecados fossem perdoados. Então, as pessoas, para cultuar, elas iam até o altar, entregavam um animal perfeito, sem mácula, e esse animal ele era cortado, ele era sangrado, ele tinha as partes cortadas, colocadas no altar. O fogo era oferecido àquele corpo daquele animal em holocausto, e o fogo deveria consumir completamente as partes, os pedaços daquele animal, e nada sobrava. Então, Paulo utiliza essa mesma imagem do culto e do sacrifício no culto. Mas Cristo, ele veio e ele foi o Cordeiro definitivo. Ele cumpriu o sacrifício perfeito. Cristo varreu do altar a necessidade de animais. Não era mais necessário que houvessem animais mortos nos altares para que houvesse culto. Então, muitas vezes, fico imaginando aqueles judeus repletos de tradições, de rituais. Eles, nossa, e agora Cristo veio, eu não preciso mais, e agora o que eu faço? E aí eles deviam se questionar as lideranças, mas aí Cristo veio e eu não preciso mais seguir a lei. E Paulo mesmo, em Romanos 3,31, ele vai afirmar: anulamos então pela lei a fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos a lei. Então Paulo aqui está dizendo, Cristo não veio para anular a lei, mas ele veio para confirmar, para testificar. Então, Paulo utiliza essa linguagem do culto e ele agora nos apresenta uma nova forma de cultuar, com sacrifícios. Apresenta para aquela igreja e para nós. Então, ele fala, olha, vocês continuam ofertando esse sacrifício. Tá, mas e se Cristo veio e não há mais necessidade para sacrificar animais, o que nós vamos sacrificar? E Paulo nos mostra o que devemos sacrificar. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora nós somos o sacrifício, nós devemos nos ofertar no altar. Paulo desafia a gente a sacrificar o nosso corpo. E aqui é interessante que quando Paulo usa a palavra corpo, ele dá a ideia de que a gente deve sacrificar tudo, toda a nossa humanidade. Vocês conseguem imaginar um ser humano sem um corpo? Sem o corpo não há paladar, sem o corpo não há olfato, sem o corpo não há pensamento, sem o corpo não há sentimento. Então, podemos resumir toda a nossa existência em um corpo, em nosso corpo. Então, é isso que Paulo está pedindo. Ele pede que a gente oferte tudo, que a gente oferte tudo que a gente tem, tudo que nós somos, sem reservas. É isso que Paulo está nos desafiando e desafiando a igreja em Roma. A gente pode observar também que o sacrifício ele não é como no Antigo Testamento, onde haveria a morte daquele animal. Paulo não pede que a gente entregue o nosso corpo no altar e que a gente morra, seja dos pedaços e queime no altar. Não é isso. Ele diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Devemos ser um sacrifício vivo e viver como esse sacrifício. Então, toda a nossa existência, todas as nossas vontades, todo o nosso agir, todo o nosso corpo deve ser oferecido em adoração, em culto. E agora não prevalece mais o eu, mas sim a vontade de Deus. E Paulo termina esse versículo dizendo que esse é o nosso culto racional. Esse é o nosso culto racional. E se a gente for parar para pensar,
é um animal irracional. Todas as ações dele são por instinto ou por emoções. Se você chama um cachorrinho com a comida, ele vem, ele está com fome. Aí, se você dá um bico nele, ele não vai, ele vai te morder, porque ele se machucou, ele sentiu aquela dor. Então, é tudo feito por emoções ou por instinto. Mas aqui, quando Paulo fala que o nosso culto deve ser racional, a palavra que ele utiliza, racional, no original é lógicos. E a palavra lógicos dá origem à nossa palavra lógica. Ou seja, é fruto do nosso raciocínio. E a gente pode observar hoje em dia muitas pessoas prestando cultos, sendo atraídas por congregações e igrejas baseadas em experiências emocionais, sentimentos, arrepios, uma série de misticismos. E Paulo aqui ele nos alerta, nosso culto não deve ser baseado em emoções, mas sim na lógica racional, no raciocínio. Então, veja bem, se a gente quer que uma pessoa mude o comportamento dela, que ela tenha uma forma de agir diferente, a gente primeiro precisa fazer ela entender que aquilo que ela está fazendo, ou que aquilo que ela deve fazer é o correto. Tente vocês, quando tiverem filhos ou conversando com alguém também, fico imaginando quem é pai aqui, tentar dizer para um filho, filho, faça isso, isso e isso. Aí o filho, mas por quê? Não, porque eu estou mandando. Tá, beleza, ele vai fazer uma vez, ele vai fazer 2 vezes, mas eu tenho certeza que ele não vai fazer sempre aquilo. Então, é necessário explicar para aquela criança, para um adolescente, para um adulto, para um idoso, o porquê que ela deve fazer aquilo daquela forma. Porque se ela não entender, se ela não raciocinar, se ela não pensar, se ela não colocar na mente dela que aquela é a forma correta de agir, ela não vai agir sempre daquela forma. Ela pode até agir por um curto período de tempo, mas eu tenho certeza que ela não vai permanecer daquela forma. Então, o que o Paulo está querendo dizer nesse primeiro versículo é o seguinte: eu apresentei a vocês, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, tudo que Cristo fez por vocês, tudo que Deus planejou para vocês, tudo que Cristo sofreu, qual é a estratégia de Deus para a salvação. Cristo morreu em seu lugar, pela fé nós somos salvos. Eu te expliquei tudo, igreja de Roma, igreja de Itaipu. Agora, eu quero que você entenda tudo isso que você leu, tudo isso que eu estou falando, e que você agora ofereça a sua vida em gratidão, como gratidão. Então, é lógico, é razoável, é coerente que vocês ofereçam, então, seu corpo como oferta. Afinal de contas, não temos nada além de Cristo. E é isso que Paulo está dizendo aqui nesse primeiro versículo, que a gente possa entender todo o plano redentor de Cristo e que a gente possa entender também que nada temos senão a Cristo, e que a gente possa entregar nossa vida como sacrifício, porque agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Afinal, como está escrito em Gálatas. E agora, na segunda parte, no segundo versículo, continuando, Paulo inicia esse segundo versículo com uma instrução para a igreja de Roma e para nós. Não vos conformeis com este século. E em algumas versões está escrito, não vos conformeis com esse mundo, e algumas, não vos amoldeis com este mundo. E é interessante observar a palavra conformação aqui. Aqui ela não tem o sentido de indiferença, de acomodação, de resignação. E aí eu até entendo que a melhor tradução aqui, de repente, seria o amoldar-se mesmo, que algumas versões trazem. Porque aqui ele tem a ideia de forma.
de conformeis, que tem a parte de forma, de assumir a forma. E aí, inevitavelmente, né, quando eu li essa palavra, eu lembrei das minhas aulas na faculdade de engenharia, e na engenharia mecânica tem uma matéria que é processos de fabricação. E aí, dentre os processos de fabricação, existe um processo de fabricação que é o processo de fabricação por conformação. E aí eu fui pensando, caramba, como é esse processo de conformação? Então, vou dar aqui uma aula de engenharia 101, aqui, inicial, para iniciante. Então, esse processo de conformação, ele é o quê? Nada mais é do que você pegar um corpo metálico, bruto, um tarugo, um quadradinho, um cubo, e você aplicar uma força enorme sobre ele contra um molde. Então, você aplica uma força nesse material, fazendo ele passar por um molde, por um gabarito, e aí aquele material que antes tinha uma forma, ele assume outra forma. Então, essa força, eu aplico uma força tão grande que esse material ele sofre uma deformação plástica. E aí o material ele pode sofrer uma deformação plástica, uma deformação elástica. A deformação elástica é quando eu pego um pedaço de ferro, torço ele, pá, ele volta, como um elástico. A plástica não, eu aplico tanta força que aquele material não retorna mais para a mesma forma que ele tinha inicialmente. E esse é o processo de conformação. E é interessante observar também que, durante o processo de conformação, aquele material sofre não só uma mudança, uma transformação externa de forma, que você olha e vê, é óbvio que ele mudou de forma, mas não, internamente, ele é totalmente modificado. As estruturas internas daquele material são reorganizadas, são quebradas, são diminuídas, de forma que até as características físicas daquele material são alteradas. Um cubo de aço pode ficar mais duro, mais resistente, mais frágil depois de um processo de conformação. Então, características daquele material são transformadas. Então, o que Paulo está dizendo nessa primeira parte do versículo 2 é: o mundo ele tem um molde, e ele está fazendo pressão na gente. Pressão, o pecado pressiona a gente para contra esse molde, para que a gente assuma essa forma. E qual é o molde do mundo? Qual é esse molde que a gente é pressionado a assumir? Qual é essa forma que a gente é pressionado a assumir? O modelo do mundo é esse que a gente vê aí, é o egoísmo, é o egocentrismo, o prazer momentâneo, corrupção, enfim, toda sorte de pecado. O próprio Paulo, aqui na carta aos Romanos, ele dá uma descrição do que é de como é o mundo, como é o molde desse mundo. Em Romanos 1, 26 ao 31, Paulo diz o seguinte: por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esse é o molde do mundo. Essa é a forma que o mundo quer que a gente assuma, que a gente está pressionado a assumir. E Paulo nos alerta: não assumam essa forma, não vos conformeis com esse mundo, não se amoldem, não tomem a forma desse molde. E aí ele continua dando uma outra indicação:
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aqui é interessante também observar o significado da outra palavra que Paulo usa, transformai-vos. Transformai-vos aqui, no original tem a palavra metamorfo, que também dá origem a uma outra palavra nossa, metamorfose. Então, o que Paulo aqui quer mostrar para a gente é que não é qualquer transformação que a gente precisa ter, é uma metamorfose. E vamos ver o significado de metamorfose no dicionário. Metamorfose significa mudança ou alteração completa no aspecto, natureza ou estrutura de alguém ou de alguma coisa. Transformação. Na biologia, quer dizer, transformação pela qual passam alguns animais que, no decorrer de seu processo de desenvolvimento, resulta numa forma, numa estrutura completamente diferente das iniciais. Alteração de personalidade, modo de pensar, aparência, caráter. Vejam, uma lagarta, que é o animal que a gente mais tem esse exemplo da metamorfose, ela é um animal rastejante e depois, quando ela sofre uma metamorfose, ela se transforma numa borboleta, um animal voador. E você não consegue mais associar um animal ao outro, é uma mudança tão extrema, tão radical, que eu garanto que se a gente botar duas lagartas, deixarem elas virarem borboletas, a gente não consegue dizer qual era uma lagarta e qual era a outra depois, porque nada sobrou delas do que eram antes. E aqui Paulo está dizendo, a gente não precisa mudar o nosso exterior como a lagarta, mas a gente precisa transformar a nossa mente. E aí, mais uma vez, vamos ver o que é mente. No ser humano é faculdade de entender, de pensar reflexiva e afetivamente. Entendimento, cognição, parte imaterial de alguém em que se encontra a sensibilidade, a inteligência, pensamento, intelecto. Então é isso que Paulo está nos convidando a fazer, a não assumir a forma do mundo, mas termos uma mudança radical, uma mudança extrema da nossa mente, da nossa forma de pensar, da nossa forma de nos relacionar. Veja, ao nascermos, a nossa mente, ela é pecadora, a nossa mente ela é escrava do pecado, nossas vontades, comandadas pela nossa mente, elas são escravas do pecado. Mas agora Cristo morreu por nós, e nós, ao aceitarmos isso, devemos transformar a nossa forma de pensar. Não devemos mais pensar como a gente pensava antes. É engraçado que, às vezes, a pessoa diz, eu me converti, e aí você troca algumas ideias com ela, e você fala, cara, mas essa forma de pensar sua está meio esquisita, entendeu? É a mesma forma que o mundo pensa, entendeu? Será que temos pensado da mesma forma que o mundo pensa? Será que temos agido da mesma forma que o mundo age? Essa mudança ela deve ser tão extrema como a metamorfose que eu penso que ela deva até causar espanto em quem olhar para a gente, em quem ouvir as nossas ideias, quem ouvir as nossas palavras, quem vê as nossas ações. Ela deve causar espanto e falar, caramba, você não era assim, você não agia dessa forma, você não falava dessa forma, você não pensava dessa forma, mas agora você pensa. Por quê? Porque tivemos uma mente transformada, uma mente que sofreu uma metamorfose. Então, no trabalho, se te oferecerem uma propina, uma ajuda por fora, não vou aceitar. No colégio, se te oferecerem algo ilícito, te oferecerem uma cola numa prova, você fala, não, isso eu não sei, eu não estudei, então eu não vou responder. 1 Coríntios, Paulo também diz, a palavra da cruz é loucura para os gentios. Então, se a nossa forma de agir e pensar não soar como loucura para o mundo, precisamos parar, pensar se há algo certo, se a nossa mente foi verdadeiramente transformada. Muitas vezes a gente
como eu falei, a gente tem agido da forma como o mundo, e a gente, até nas últimas 2 células, né, Silvânia, a gente tem conversado sobre misericórdia, em função também da pregação do pastor 2 domingos atrás. E a nossa mente, muitas vezes, ela está tão entranhada do mundo que a gente já perdeu algumas características, né? Já perdeu esse senso de misericórdia. A gente já não sente misericórdia pelo nosso irmão. A gente já não mais se compadece dos necessitados. A gente passa pelas pessoas e não tem nenhum tipo de sentimento de empatia. A gente, como a gente estava conversando na célula, a gente escolhe para quem a gente deposita a nossa misericórdia. A gente escolhe para quem a gente perdoa, quem a gente não perdoa. E o pior, a gente escolhe, a gente julga o outro, o erro do outro, sem nem antes conversar com a pessoa, sem saber o porquê daquilo. A gente julga, a gente condena aquelas pessoas. Precisamos refletir, parar, olhar para nós mesmos. Nós somos tão pecadores quanto nossos irmãos. Então, precisamos ter misericórdia dele, termos compaixão. Paulo vai terminar esse versículo 2 dizendo: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, quando Paulo diz para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando ele fala experimentar, ele não quer dar o sentido de gozar daquilo, de desfrutar, de saborear, mas sim o sentido de testar, examinar, provar, verificar, ver se uma coisa é boa ou não. Então, o que Paulo quer dizer aqui é que a gente deve agir com a nossa mente transformada e, a partir disso, a gente verificar se as nossas ações são boas, são perfeitas e são agradáveis a Deus. Se as nossas atitudes, se estamos agindo conforme a vontade de Deus. E a gente tem muito esse hábito, né? Não sei vocês, mas eu costumo, de vez em quando, aí eu oro e falo: pô, Senhor, me mostra qual é a tua vontade, mostra para mim o que eu devo fazer, mostra qual é a sua vontade, o seu desejo para a minha vida, mostra para onde eu devo ir, mostra qual caminho eu devo tomar. E, assim, claro que a gente deve orar a Deus por direção, não estou falando que não devemos, e é claro que Deus, ele nos orienta, nos direciona em determinadas circunstâncias. Mas aí eu estava ouvindo até uma pregação, não sei se foi o pastor Edson que me encaminhou, do Heber Campos Júnior, e ele falava o seguinte: um pai, quando o filho dele vai crescendo, ele não espera que aquele filho, durante toda a sua vida, ele fique perguntando àquele pai: pai, o que eu devo fazer? Pai, eu devo casar? Eu devo casar com essa menina ou com essa menina? Pai, eu devo casar com esse menino ou com esse menino? Pai, eu devo escolher o emprego A ou escolher o emprego B? Pai, ele não espera isso, que o filho com 50 anos, 40 anos, se ficar ligando. Imagina seu filho ligando para você pela vida toda, perguntando o que ele deve fazer. Não, aquele pai espera que aquele filho amadureça, que aquele filho cresça e pegue todos aqueles ensinamentos que aquele pai deu para aquela criança, enquanto ele era criança, enquanto ele era adolescente, que ele pegue todos aqueles ensinamentos, amadureça, reflita em cima daqueles ensinamentos e tome decisões sábias, decisões sensatas, decisões corretas, acertadas. É isso que aquele pai espera. E eu fico imaginando um pai, quando vê que um filho toma uma decisão dessa, ele deve sentir orgulho, deve sentir contente, satisfeito por ter feito, de repente, um bom trabalho, ter educado de uma forma correta. E, da mesma forma, eu imagino que Deus também
espera isso da gente. Ele não espera que sejamos crianças espirituais por toda a nossa vida e a todo momento a gente ore pedindo: Deus, o que eu devo fazer? Deus, para onde eu devo seguir? Deus, qual emprego eu devo entrar? Qual vaga? Para onde? Deus isso, Deus aquilo. Não, eu acho que ele espera que a gente pegue todos os ensinamentos que ele nos deu, que está aqui, a palavra de Deus já tá com a gente, ele já deu, já deixou com a gente, que a gente amadureça em cima disso, em entendimento dessa palavra, desses ensinamentos, e a gente tome decisões sábias, decisões corretas, decisões que sejam boas, perfeitas e agradáveis a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Roma e para a igreja de Itaipu. Peguem todos esses ensinamentos, amadureçam, transformem a mente de vocês e passem a pensar como Deus, como Cristo, e tomem decisões que agradam a Deus. Interessante observar em Efésios 4, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então aqui é importante observar isso. Deus espera que a gente amadureça, que a gente não sejamos eternas crianças, mas que a gente entenda que a partir do nosso entendimento, desse culto racional, de tudo aquilo, de uma mente transformada, a gente tome decisões sábias, decisões que agradam a Deus. E isso é muito importante, porque a gente tem que observar aqui a sequência que Paulo coloca essas ordens nesse versículo. É interessante porque a segunda parte ela é consequência da primeira. Então, eu tomar boas decisões, ela é consequência de eu ter uma mente renovada. Então, assim, se você estiver tendo dificuldade de tomar boas decisões, e você, de repente, pode estar falando: caramba, eu não consigo me decidir, eu não consigo agir da forma como Deus gostaria, minhas ações, minhas atitudes não estão sendo agradáveis a Deus. Pare, pense. Sua mente foi verdadeiramente transformada por Cristo? Será que eu tive esse encontro, esse entendimento, aceitei isso e transformei a minha mente? Antes, a forma como eu pensava antes já não é a mesma? Ou não, você tem pensado de uma forma quando está aqui na igreja e quando está lá fora você tem pensado de outra forma? Precisamos investigar isso. Eu queria convidar vocês a se colocarem de pé e, à luz de tudo que a gente leu aqui, interpretou e aprendeu aqui através desses 2 versículos da carta de Paulo, queria que a gente refletisse sobre as nossas vidas, tudo aquilo que temos feito, tudo aquilo que temos pensado, toda a forma que temos agido. Mais um ano está se terminando, já 12 de dezembro, faltam menos de 20 dias para 2020 acabar. E a pergunta que fica é: como agimos em 2020? Creio que 2020 foi uma prova de fogo para muitos. Muitas pessoas não aguentaram 2020, adoeceram mentalmente, adoeceram fisicamente, é claro, mas muitos adoeceram mentalmente, porque não suportaram essa carga. E a pergunta que fica é: como foi seu 2020? Será que você agiu de forma boa, perfeita e agradável a Deus? Será que você teve a oportunidade em 2020 de
de ter uma mente transformada por Cristo, uma mente completamente, de forma radicalmente transformada, ou você continua com os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, as mesmas atitudes, você continua tratando a sua família, os seus irmãos, continua tratando o seu vizinho, o seu próximo da mesma forma. De repente, você sua mente já está tão moldada, conformada nos moldes desse mundo que você já até esqueceu a misericórdia de Deus. Você já não sente mais empatia, já não sente mais nada mesmo pelo próximo, já passa pelas pessoas e não há compaixão mais. Quero convidar vocês a fecharem seus olhos para que a gente possa orar por isso nessa noite. Ainda dá tempo, 2020 ainda não acabou. Ainda dá tempo da gente pedir a Deus. Não sei, de repente você chegou até aqui, como eu falei, pela emoção, alguém te convidou, você gostou de um louvor, o louvor te arrepiou, você sentiu um negocinho no seu coração. Não, Paulo está falando aqui, que você não esteja aqui por emoções, mas porque você entendeu que Cristo morreu em meu e em seu lugar. Cristo pagou todo o preço que era para eu e para você pagarmos. Cristo foi lá, pagou esse preço. E agora, pela fé, por crermos nele, não é necessário mais sacrifício. Não é mais necessário animais mortos. Não é mais necessário, mas como gratidão, como oferta de amor, eu e você entregamos nosso corpo no altar de Deus. Senhor, entregamos o nosso corpo para Ti, Senhor, pois entendemos que o Senhor pagou todo o preço, o mais alto preço, e não há nada que eu possa fazer mais, Senhor, através do meu corpo, mas se não entregá-lo a Ti, Senhor, para que o Senhor possa fazer em mim o que bem entenderes, Senhor. Pai, transforma, Senhor, a nossa mente, Senhor, nesses últimos 19, 20 dias de 2020, Pai, que ainda faltam, Senhor. Pai, que esse ano possa ser marcado, Senhor, por essa transformação, Deus. Pai, que esse ano seja marcado, Senhor, por uma reviravolta, Senhor, na nossa forma de pensar, Deus. Pai, toma, Senhor, todos os nossos pensamentos, desejos, vontades, Senhor Deus, e transforma, Pai. Que haja uma metamorfose, Senhor, em nossas mentes, Senhor Deus, e que o mundo não nos mais reconheça, Pai, não reconheçam mais a nossa forma de agir, Senhor. Pai, que os nossos jovens e adolescentes, Senhor, ao retornarem para as casas, Senhor, para os colégios, faculdades, Senhor, para os empregos, Pai, as pessoas possam, Senhor, levar um susto, Senhor Deus, pois não reconhecem mais a forma de agir deles, Pai. Senhor, estranham, Senhor, para eles é loucura, Senhor Deus, como eles agem, Pai. Senhor, porque não agem mais, Senhor, nos moldes desse mundo, Pai. Não agem mais, Senhor, como o mundo nos diz que é para agir, Senhor Deus. Mas agem segundo a Tua palavra, Senhor. Agem segundo a Tua vontade, segundo os Teus ensinamentos, Senhor Deus. Pai, que esses jovens, Senhor, esses adultos de nossa igreja, Pai, os pais aqui presentes, Senhor Deus, que possamos tomar decisões, Pai, decisões acertadas, Senhor, coerentes, Senhor, e que de alguma forma, se isso é possível, Senhor, o Senhor possa se orgulhar de nós, Senhor Deus, mas não, Pai, por nosso mérito, Senhor, mas não para engrandecer, Senhor, a nossa vida, Senhor, porque nós entendemos, Senhor, que não somos mais não sou mais eu, Senhor, mas Cristo vive em nós, Pai. E, Senhor, e pela essa transformação, Senhor, de Cristo em nossas vidas, Pai, Senhor, temos atitudes, Senhor, que Te agradam, Senhor Deus. Pai, que possamos diariamente, Senhor,
pedir isso a Ti, Senhor, que diariamente essa seja uma batalha nossa, Deus, que diariamente, Senhor, possamos guerrear por isso, Senhor, que possamos, Senhor, Te pedir, Senhor Deus, sabedoria em nossa mente, Senhor, para tomar decisões acertadas, Senhor, decisões que Te agradam, Senhor, decisões que engrandecem, Senhor, o Teu nome, Senhor, decisões, Senhor, que ampliam, Senhor, o Teu reino, Senhor, que anunciam a Tua palavra, Senhor Deus, e que possamos ser, Senhor, esse canal, Senhor, que o Senhor use o nosso corpo, Senhor, que o Senhor fez, Senhor Deus, que o Senhor fez, mas o pecado, Senhor, tomou, Senhor, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, mandou seu Filho, Senhor, para pagar o preço, para recomprar nosso corpo, Senhor Deus. Pai, que nosso corpo seja morada, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, e seja morada, Senhor, da Tua vontade, Senhor Deus, que nossos membros, nossa mente, Senhor Deus, haja somente de acordo com a Tua vontade, Pai. Senhor Deus, toma, Senhor, todas as nossas vidas aqui presentes nessa noite, Senhor, em Tuas mãos, Senhor, e que o Teu Espírito Santo, Pai, possa, de alguma forma, Senhor, dar entendimento a cada um aqui, Senhor, se a minha forma de falar, Senhor, não foi suficiente, Pai. O Senhor é todo poderoso, Senhor, para dar entendimento a cada um aqui, Pai, nessa noite, Pai, e que pela razão, Senhor Deus, não por um momento emotivo, Senhor, mas que pela razão, Senhor, que possamos, Senhor Deus, entregar aqui no Teu altar, Senhor Deus, os nossos corpos, toda a nossa existência, Senhor Deus, sem reservas, Senhor Deus, sem, Pai, sem porém, Senhor, sem pedirmos, Pai, leva só esse pedaço, não, Deus, leva tudo, Senhor, tudo é Teu, Senhor, tudo pertence a Ti, tudo vem de Ti, Senhor Deus, e tudo é para Ti, Senhor Deus. Pai, continua, Senhor, nesse culto conosco, Pai. Senhor, leva-nos depois, Senhor, na Tua graça, na Tua misericórdia, Senhor Deus, e que o Teu Espírito continue, Senhor, a falar conosco, Senhor Deus, durante essa noite, Senhor, durante esse resto de ano, Pai, e durante a nossa vida, Pai, que o Teu Espírito continue a trabalhar, Senhor, em nossas vidas, Senhor, nos mudando, nos transformando, Senhor, até que a gente chegue, Pai, até a estatura de Cristo, Pai, até a imagem e semelhança de Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que nossos olhos enxerguem como